Governo afasta diretores do Fundo de Pensão dos Correios por suspeita de investimentos fraudulentos. Tiroteio em Las Vegas é considerado o ataque em massa mais letal da história recente dos Estados Unidos. Supremo decide que escolas públicas podem dar aulas de religião confessional sem violar a laicidade do Estado. E vamos discutir sobre a falta de saneamento básico no Brasil e os questionamentos ainda existentes na reforma do ensino médio. Já estamos no ar aqui com o seu Redação Novo Tempo, pela Rádio TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Mais uma semana você aqui com a gente. E aí, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo de volta, Wagner Cantori. Sentiu a nossa falta, Cantori? Eu senti a de vocês, mas possivelmente vocês não sentiram a minha, porque Bruno Eumano estava aqui. Bruno Eumano sempre um sucesso. Vocês devem ter falado. Eu não assisti a semana passada. A gente mandou um abraço. Então não sentiu Dessa falta. vez ele Se foi tivesse cordial. sentido, teria assistido. Exatamente. Eu estava ocupado, Limoura, desculpa. Tá bom, então Mas esse abraço deve ter sido meio cínico. Foi do Foi leite. não. Foi do Ah, leite. então foi com sincero. certeza. Não, eu falei assim, Wagner Cantori, um abraço pra você. Ó, você, por favor, interaja com a gente com sinceridade, inclusive, viu? facebook.com/ntjornalismo, esse é o nosso Facebook, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, que é o novotempo.com/jornalismo. Vamos lá para os nossos destaques de hoje. Hélio, vamos começar com você. A gente vai falar sobre diretores e conselheiros do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios que são afastados. É uma intervenção que o governo decretou, porque esse fundo de pensão é chamado Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, ele tem registrado prejuízos e ele é o quarto maior fundo de pensão do país. Então é estranho um fundo de pensão tão grande assim, mostrando prejuízos. E há suspeitas de que haja irregularidades, no mínimo irregularidades, investimentos errados, investimentos fraudulentos, e aí para tentar ver o que está acontecendo, para arrumar a casa, o governo decretou essa intervenção. Então, o diretor desse fundo, os conselheiros, diretor executivo e funcionários que tiveram participação ativa na gerência desse fundo nos últimos 12 meses também foram afastados e estão sob uma espécie de investigação, para que se veja se foi realmente feita alguma coisa errada, alguma irregularidade, algum investimento fraudulento, como é a suspeita principal que ronda aí o fundo de pensão dos Correios. Mas o governo diz que os investimentos dos funcionários dos Correios que investem nesse fundo de pensão estão garantidos, não há risco de que os investimentos deles tenham se perdido ou que vão quebrar, nada do tipo. Mas aí o governo age agora justamente para evitar possibilidades de prejuízos maiores futuros. Claro. Então, é um afastamento que vale por 180 dias para que essa investigação seja feita internamente para se descobrir se há ou não, de fato, alguma irregularidade. Muito bem. Suzane, vamos falar do seu destaque, que é um destaque que chocou bastante não só os Estados Unidos, mas o mundo, né? Um tiroteio em Las Vegas, que já é considerado, como eu disse ali na manchete no início do programa, o maior ataque em massa da recente história dos Estados Unidos. Até o fechamento dessa nossa edição aqui do Redação, foram registrados 59 mortes e mais de 500 pessoas, cerca de 500 pessoas feridas com esse ataque, né? Para quem não acompanhou aí durante a semana, o indivíduo que depois foi descoberto, Stephen Paddock, eu acho que é assim que se fala, ele alvejou esses tiros de cima do hotel, do quarto, do 32º andar, num show de country que estava acontecendo ali em Las Vegas. Show do quê? Show de country, de música country, tá. que estava acontecendo ali. E o interessante é que é o seguinte, o tiroteio foi tão grande que as balas que saíram geraram uma fumaça tão intensa que acabou acionando o alarme de incêndio e, de acordo com a polícia, talvez foi aí o estopim para ele poder tirar a vida. Ele já foi encontrado sem vida no quarto do hotel quando os policiais chegaram lá.
E é muito doido que não tem nenhuma motivação aparentemente terrorista, né? Não. O Estado Islâmico até chegou a falar alguma coisa, mas desmentiram, né? Porque não tinha nada a ver com terrorismo O Estado islâmico. assumiu dizendo que era um soldado do grupo, mas o FBI falou que não tem nada, não tem nenhuma não tem relação. nenhuma relação. A única coisa, assim, será que a gente pode avaliar na questão familiar é que o pai dele já foi procurado pelo FBI acho que na década de 60, roubo de banco, enfim. Eles estão Então, tentando pode ser que descobrir o que tem a ver, né, com ele. As últimas informações que eu tinha visto falavam que ele teria tomado muitos medicamentos antes de praticar esse ato, e aí era um medicamento, acho que é diazepam que chama, que se tomado em demasia, e ele tinha comprado muitos, pode provocar alucinações. Então, se a pessoa já é uma pessoa meio nervosa, assim, instável, ela fica ainda mais instável. Ele Mas é estava usando interessante. esse medicamento por um longo prazo, porque, pensa, não é uma coisa que você simplesmente, do jeito que ele fez, né? Eu acredito que não seja uma coisa que você, bom, hoje eu vou decidir fazer esse massacre em massa. Você tem que se organizar para isso, né? Tem que... Eles ainda estão vendo, porque até onde eu vi, você que está com destaque deve saber melhor, mas até onde eu vi só tinha informação de que num lugar específico, acho que uma farmácia e tal, ele tinha comprado uma quantidade muito grande de diazepam. Se ele consumiu tudo isso ou não, aí provavelmente vão ter que fazer alguma biópsia, alguma coisa do tipo, mas não... Mas o fato mais curioso ainda do que isso, das causas que de repente levou esse camarada a tomar essa atitude drástica, é que ele tinha um arsenal de armas muito grande. A polícia identificou 20 armas no quarto, algumas delas tinham cartucho para centenas de balas de uma só vez. Então, assim, por que uma pessoa teria uma arma com tanto cartucho assim? Entendeu? Não é uma coisa aleatória. Dá para entender que ele planejou isso em algum momento, né? Foi bem estratégico. E outra coisa interessante, Wagner, é que é o seguinte, nos primeiros 275 dias do ano de 2017, tiveram 273 ocorrências com atiradores nos Estados Unidos nessa mesma situação de tiroteio, assim, sabe? Em público e aleatório. Então, de 275, 203 ocorrências, 2 dias apenas dos primeiros de 2017 não tiveram nenhuma ocorrência com tiroteio. É um número bastante assustador. Uma associação, fez esse levantamento com os dados do governo e dados da Força de Segurança dos Estados Unidos. E 11.685 pessoas morreram neste ano de 2017 por disparos de armas de fogo nos Estados Unidos, sendo um total de 42 por dia. Então, até aqui é um número bastante assustador. Só que quando comparado ao Brasil, fica mais tenso ainda a situação, porque a gente até comentou recentemente sobre o mapa da violência... Do Brasil ou dos Estados Unidos? Do Brasil. Ah, tá. O mapa da violência de 2016, a gente comentou aqui no programa recentemente, e o registro feito aqui no Brasil de mortes registradas por tiros é o número de 123 pessoas por dia, enquanto nos Estados Unidos, que eu acabei de comentar, são 42. Então, mesmo assim, tendo esses ataques grandes, em massa, como a gente acabou de comentar aqui, Las Vegas e outros parecidos, o Brasil ainda registra um número muito maior por mortes por tiros, né? Outra coisa interessante é o seguinte, o presidente dessa associação, ele diz que não dá para prever realmente um atirador que vai atacar em público e tudo mais. E apesar disso acontecer com uma certa frequência nos Estados Unidos, ele ainda apoia o porte de arma legal e diz que a medida seria tratar dessa prevenção. E uma das sugestões que ele dá é na hora da venda dos cartuchos. Tem uma lei na Califórnia que reduziu o limite de venda para 10 tiros, né? Um cartucho de 10 tiros. É o limite que um cidadão americano pode comprar. Mas só isso que na Califórnia. na Califórnia. Tem. Agora, Mas outros 49 estados. a venda de alta capacidade de armas com alta capacidade de tiro, ela continua. Por exemplo, cartuchos que podem permitir 200 tiros por vez. Então, ele acredita que essa poderia ser uma das medidas a serem tomadas na prevenção desses ataques em massa e não necessariamente acabar com o porte de arma legal. Muito bem. Leite, vamos para o seu destaque agora. A gente já comentou algumas vezes, acho que aqui no Redação mesmo, sobre o ensino religioso em escolas que são públicas. E parece que o Supremo, então, ele decide que o ensino religioso de determinadas religiões, eles podem acontecer dentro de uma escola pública? Explica pra gente qual é essa nova decisão aí. A decisão não é nova, é que a gente acabou não discutindo aqui na semana passada no Redação.
Mas é o que acontece. Tinha uma ação do MPF, se eu não me engano, né, Hélio? Junto ao Supremo Tribunal Federal, que contestava o ensino religioso em escolas públicas por conta da questão da laicidade do Estado. Ou seja, o Estado ele não é contra nenhuma religião, mas ele também não apoia nenhuma oficialmente. Só que acontece, na escola pública, se você tem um professor que, sei lá, o professor ele é adventista e aí ele vai ensinar aula de religião, supostamente, a partir de agora, ele pode ensinar aquela crença dele para os alunos dele. Então, assim, olha, o que eu acredito de Bíblia aqui, obviamente ele vai ter que organizar isso com a direção do colégio e tal, mas enfim, é sobre isso tal, aí ele vai ensinar a religião de acordo com a visão dele da Bíblia. Se você tem um professor que de repente é espírita ou católico ou batista, enfim, qualquer denominação religiosa, esse professor, ele, a partir de agora, ele pode ensinar na escola pública a visão que ele tem sobre religião, ou seja, é um ensino religioso confessional. O professor ele tem uma confissão religiosa dele e a partir de agora na escola pública ele pode ensinar essa visão. Isso já bateu o martelo ou tem? Sim, vai não, recorrer? foi Decidido completamente. porque foi a última instância do país, né, judicial, foi o STF. Então assim, então agora os professores podem fazer isso. Só que muita gente, obviamente, é contra isso, porque é o seguinte, não quer dizer que você não pode ensinar religião de maneira confessional numa sala de aula. Só que isso deveria ser restrito a escolas confessionais, porque você sabe o que é que você vai esperar ali. Então, vamos dar um exemplo aqui que muita gente vai entender. No colégio, na escola adventista, aí você coloca o seu filho na escola adventista. Você entende que é ligado a uma denominação religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que ali as aulas de religião vão ensinar a visão adventista do Sétimo Dia sobre, no caso, a Bíblia, que é o livro sagrado. E é uma escola particular, né? Que o pai topou pagar para o filho estudar, ele escolheu. Mesma coisa é quando você coloca o seu filho numa escola, sei lá, batista ou católica, enfim. Só que numa escola pública, você supostamente não tem como saber, você vai ter que ficar procurando professor por professor para saber quem é que vai dar aula para o teu filho ali de religião. E fora que você tem muitas... Fora que é o Estado que se diz laico financiando a propagação de uma crença específica. Exatamente. E é interessante porque estou dando um exemplo aqui, né, da escola adventista, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, ela é uma... Eu não sei se todas as igrejas pensam dessa maneira, não cheguei a fazer essa pesquisa, mas eu sei que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, ela é contra o ensino religioso... confessional em escolas públicas. Ela entende que, assim, o espaço para você ensinar, ter uma aula de ensino religioso, ou é dentro da casa da pessoa, ou é dentro de uma escola que já se denomina confessional, mas não em ambiente público, exatamente por conta dessa questão da laicidade do Estado brasileiro. Eu já vi alguns professores comentando que talvez o ideal seria, nessa aula de religião, mostrar a história das religiões, como se fosse uma aula de história contando, né, como cada religião funciona, como surgiu, como acontece, como é, e não ser assim específico de uma crença só, para poder... Tudo aquilo que a gente já discutiu aqui no Redação, né, sobre liberdade religiosa, não ofender a religião que for contrária do que aquela que o professor está falando ali, para não ter esse tipo de situação que seja desagradável e tudo mais. E porque a nossa Constituição, ela preza por isso, né? Mas... Como você disse, o STF entendeu que não é inconstitucional. Que tem 5 ministros uma diferença de um voto, né? 5 ministros do STF pensam exatamente como você e como outras pessoas que podem estar assistindo a gente. Só que 6 ministros pensam de maneira diferente. Aí, como é um sistema de votação majoritária, aí 6 ministros falaram, não, tem que ser confessional, porque... E aí eles têm várias argumentações que não adianta eu entrar aqui em detalhes agora, mas eles decidiram que pode ter esse ensino confessional de ensino religioso em escolas públicas. Não, agora, existe essa disciplina, ensino religioso, na escola pública? Existe. Em várias escolas públicas, sim. Se eu não me engano, isso estava sob decisão do Estado, de cada de Estado colocar ou não. administrar como seriam essas aulas, se optativas ou não e tal. E agora eu estou entendendo que
né? Quem quiser... Ninguém está sendo obrigado. Sim, é uma permissão, É né? uma permissão. Não é obrigado. O né? STF está dizendo, olha, Quem se quiser uma escola deixar- fizer isso, tiver um professor de religião e esse professor estiver ensinando a sua própria religião, Tudo bem. a partir de agora ninguém pode dizer que ele está contrariando a legislação brasileira. Está tudo certo. Só é complicado... Mas é difícil. É difícil que as escolas vão ter esse posicionamento, até pensando no que o Leite está falando. Os pais estão com o filho ali, sei lá, o pai tem uma crença ou uma não crença. Ele fala, meu filho está indo para a escola, eu não quero que vocês ensinem religião de ninguém para ele lá. A religião que ele tem é a que a gente tem aqui em casa. Ou é a não religião que a gente tem aqui em casa. Eu não quero que vocês ensinem. Se eu quiser que ele aprenda religião, eu vou colocar num colégio confessional de alguma religião que eu escolher. Então, imagino eu que as próprias escolas vão ter esse cuidado de se manterem como é mantido até hoje, né? Porque já foi uma dura mudança, né? Porque antes tinha esse ensino confessional, mudou tudo e agora um retrocesso. Né? Só é o detalhe, que acho que o Leite passou por aqui, em outros momentos a gente falou até na história de ensino de criacionismo nas escolas ou ensino de evolucionismo. Por aí. A gente já discutiu isso, tem uma relação ali, né? O pai que coloca a criança numa escola pública, muitas vezes, é a única situação que ele tem, né? Ele não tem condição de colocar o filho numa escola que seja particular e as escolas confessionais são particulares. Por questões financeiras. Por questões financeiras. Então ele coloca o filho lá na escola pública e talvez ele não vai estar feliz com o tipo de ensino religioso pelo qual o filho dele vai passar ali, né? Então por isso que é tão complexo. Mas a gente vai fazer uma parada para o intervalo aqui e na volta a gente fala sobre a falta de saneamento básico no Brasil, onde quase metade da população não tem o serviço adequado de esgoto. A gente volta já.